A gente também acerta alguma vez, né? Vê só, antes de começar, eu disse aqui, pessoal, estou recebendo Bruno Alencar. Pode ser que muitas pessoas lhe conheçam, mas eu tenho certeza que a nossa audiência, né, alguém pode não lhe conhecer. Eu queria perguntar de onde você veio, você é natural de Serra, se não é, de onde veio, e eu também tenho curiosidade de saber, assim, como é que é a infância. Pô, eu nasci assim, eu joguei bola, tal, bate o papo aí. Ver realmente quem é a pessoa que É, está por justamente. trás do negócio. Eu gosto de dizer também o seguinte, que por trás de todo CNPJ, que a gente está falando de empresa, tem Isso, um CPF ali por trás. E certeza. esses CPFs é dotado de emoções, é dotado de crenças, é dotado de um monte de coisa, inclusive sobre infância. Então, muita coisa que nos trouxe, que carregou na infância, muitas vezes moldou quem nós somos até agora. E é interessante essa pergunta, como é que era essa infância. Eu sempre morei em Recife, sempre a minha vida toda, mas eu nasci no Ceará. Então eu É? sou Não parece cearense. não, tem é. cearense. Sempre falam isso. O boné é pequeno. Eu nasci no Ceará, mas só fiz nascer porque minha mãe foi para me ter lá junto com a mãe dela. Mas imediatamente a gente foi para Recife. Meu pai era militar e a gente morou em Recife e assim ficou em Recife. Então fiz toda a minha escola, fiz toda a faculdade de odontologia lá em Recife. Mas eu sempre tive uma mente muito inquieta. Eu nunca consegui ficar parado, ser aquele estudante tradicional, de só estudar, de fazer. Eu sempre lá desde cedo, eu gosto de lembrar disso, porque assim, depois eu fiquei pensando, caramba, alguém perguntou, de onde veio essa coisa de empreender? E aí eu fui olhar para trás assim na minha vida e eu comecei a lembrar de coisas que, pô, já saí para vender picolé em construção que tinha construindo prédio, então minha mãe fazia os picolézinhos lá É e eu desenrolado. levava para vender lá os pedreiros, mestre de obra, fazia fiado. Então minha mãe fazia os sucos, a Já gente fazia fiado? congelava e levava Já fazia lá. fiado já? Já ali, tá, porque eu ia lá todo dia, só se o É, pedreiro saísse da obra. Então é botava no mesmo. isoporzinho, ia lá, vendia tudo congelado. Era um sorvete puro, porque a turma geralmente coloca muito água nessas didas. E o da gente era bem puro, então era bem aceito naquele momento. Pô, e Gostava. depois, mais adolescente, eu comecei a comprar confecção e vender Foi para mesmo, os bicho. amigos mais próximos. Realmente. Então, eu estudava, comprava confecção e vendia lá. Então, eu fui lembrando assim, pô, antes de entrar na faculdade, meu pai era militar, como eu falei, era da aeronáutica, ia ter um curso lá de pós-graduação na aeronáutica lá. É um curso que era lá de Ribeirão Preto, um na ERP. E ele disse assim, perguntou para minha mãe, Silvia, fulana, tua amiga, não quer trabalhar lá nessa coordenação lá desse curso? É mais para pegar a assinatura do povo, receber, sendo que não era só isso. Eu disse, não, quem vai sou eu. Então, eu Tu disse já tinha assim, quantos anos nesse eu tempo? tinha 17, 18 anos, eu nem na faculdade estava. Eu disse, eu quero, eu vou fazer isso. E aí entrei lá no curso para ganhar meu dinheirinho. E essa história é interessante porque quando eu passei na faculdade, que eu já estava lá, eu já tinha meu salário. Pô, a turma era todo mundo só estudante, eu tinha meu salário lá Isso. de coordenador desse curso, pegava a assinatura do povo. Mas aí eu pensei, eu não ganhava dinheiro, não era nem com o salário lá do curso que eu ganhava dinheiro com Xerox. Eu não sei se você lembra que tem aqueles retroprojetor que tinha para dar Certo. aula, né? Que era botava aquelas folhas sulfite Isso lá, aí né? E saía lá. que a gente chamava de transparência, que E eu não sei. É transparência, é isso mesmo. E transparência. o retroprojetor é o que transmitia lá, né? Transmitir para lá, E justamente. aí o professor, quanto mais transparência esse professor trazia, mais eu ganhava dinheiro. Por quê? Porque os alunos assim, professor, deixa a transparência aqui para eu poder tirar Xerox. Aí, pô, quem era que ia tirar Xerox? Aí eu tiro. Então, 50 alunos, eu tirava Xerox, vamos lá, uma aula com 50 transparência dessa. Fazia Xerox lá na Católica, 3, 4 centavos e vendia a 12 centavos a Xerox. Ou seja, eu ganhava ali 6, 8 centavos em cada folha, isso multiplicado Sim. por 50 50. pessoas. Então, eu ainda encadernava, eu levava encadernada, a turma gostava, eles não tinham trabalho nenhum e eu ganhava meu dinheirinho. Ou seja, as coisas foram acontecendo. Chega na faculdade, pô, eu continuei trabalhando lá até a hora que dava, mas na faculdade tinha que entregar 7 canais para o professor como trabalho. Eu fazia o dobro, eu entregava os meus 7 e vendia os outros 7. Então, eu sempre Pô, diga aí. trabalhei nessa coisa de como vendedor, de querer ganhar o meu dinheirinho. Meu pai era militar, não tinha essas condições todas, como ele dizia lá na época, eu sou assalariado. E a criação, assim, é rígida mesmo, criação de É rígida, militar, é rígida. rígida. Sim, total, eu mais velho, ó. Então a pressão veio toda em cima de mim Mas a com culpa relação a isso aí. tome conta do Você é povo, homem né? da casa, não É, sei o que, aquela coisa toda. Então, teu pai é vivo ainda? é vivo ainda. Oh, Mora que em bom, que Recife bom. junto com minha mãe. Então a gente é, galgou isso assim, e foi quando eu me formei. A gente se formou em Recife, tinha um colega daqui de Serra Talhada
que ele também se formou junto. Mas se levar para odontologia, assim, o que foi que deu esse estalo? Porque, tipo, você já tem a visão empreendedora, mas aí, às vezes, a pessoa pensa em fazer aí tá uma administração, uma economia, eu não sei, um marketing em si, Sempre gostei da área de saúde. uma contabilidade também, que... Sempre gostei da área de saúde. Minha primeira opção era medicina. E aí, na época, eu não passei em medicina, tanto que eu sou dentista. Na época, a gente... Tá vendo, o cara fala tanto que eu sou dentista, mas você... Não, tanto porque assim, se eu não, é lógico que, né, que eu não passei em Mas medicina. era a universidade era a minha opção, pública, no caso, né? Porque só tinha federal e UPE. Não tinha outra faculdade para fazer odontologia ou medicina. Então, E hoje tem faculdade particular para todo tipo de curso, né? Para você ter... Quanto foi isso? Que época foi essa? Deixa eu entrei na perguntar faculdade... a sua idade também, né? Não, tranquilo. Porque às vezes o pessoal não gosta... Eu sou de 78, eu já vou fazer 47 anos agora, nesse Você é um cara... mês. A aparência boa, viu, velho? Mas Porque eu tenho 37 anos. Pronto, 10 anos mais novo do que eu. 10 anos. Aqui é muito botox, muita harmonização, é faceta, tudo nisso que a gente vai falar também, né? Como é que fica desse jeito, Pra né? ficar jovem tem um segredinho aí que é isso aí. Mas aí você não perde as expressões, não. Não, eu não vou desviar, eu não vou desviar. Vamos lá. Aí a gente vai chegar nessa parte. Tentei fazer medicina, eu Certo. gostava da área de saúde, não passei, depois minha segunda opção foi odontologia e entrei para odontologia. E aí depois que começou a faculdade, comecei a gostar, o negócio era bom. E com odontologia tinha uma perspectiva de empreender muito mais fácil do que na área de medicina ou enfermagem. E aí eu vi Felipe aqui falando de enfermagem, que dá para empreender na área de enfermagem também. Eu vi o podcast dele aqui. Felipe é um cara super desenrolado. Eu lembro de Felipe entrando na faculdade para fazer enfermagem. E hoje o cara está aí provando que não é só a área de odontologia e medicina que consegue empreender. Inclusive, fisioterapeutas hoje têm empreendido, enfermagem têm empreendido, a própria nutrição. Então, todo mundo tem... O empreendedorismo eu digo que não é para todo mundo, mas cabe para qualquer tipo de negócio. E aí foi quando, durante a faculdade, me formei. Esse colega que era daqui me convidou para vir para cá, para Serra Talhada, porque ele não fazia a minha área. A minha área é ortodontia, eu sou ortodontista. Você faz faculdade e depois que termina a faculdade você faz uma especialização. E eu fiz, na área de ortodontia, eu fiz em Campinas, São Paulo. Então, eu ia para Campinas todo mês para fazer durante 3 anos. O que é ortodontia, assim? Porque aparelho ortodôntico. Ah, certo. São aqueles aparelhos, aqueles ferrinhos lá que hoje a gente nem... não trabalha com extração? Vocês pegam tudo, né? A gente faz de tudo. A gente tem um slogan da gente na Horta Estética que é tudo em um só lugar. Porque lá eu digo assim, só não faço chover porque eu estou no sertão. Mas se eu estivesse em Recife, eu até brincava de fazer uma chuvinha. Mas caiu um temporal lá. Tudo em um só lugar. De fato, tudo que tem na área de odontologia... a gente faz na Horta Estética, porque essa é a nossa chamada. Mas a gente foca em 4 procedimentos, que é a área de facetas, tanto em resina como de porcelanas, harmonização orofacial, implantes e aparelhos ortodônticos. Canal faz. Limpeza faz. Cirurgia faz. Tudo que você imaginar, a gente faz dentro da odontologia. Tudo que é permitido dentro da área da odontologia é feito aí na clínica. E assim foi, em 2005. Eu gosto de dizer que em Serra Talhada era tudo mato. Eu lembro assim, para arrumar um lugar para almoçar era complicado. E era isso. Teve época que assim, que eu não aguentava mais almoçar nos cantos, eu vou tomar Herbalife no almoço para ver. Não tinha variedade, né? Não tinha variedade. Então, restaurante tinha, mas tinha sempre aqueles mesmo. Né? Aí eu acompanhei tudo, acompanhei cada restaurante que foi abrindo em Serra. E tem uma coisa que eu admiro muito no Serra Talhadense, nas pessoas de Serra, e aqui é diferente de muitos outros interiores, que é o quanto que as pessoas que aqui têm negócio em Serra Talhada, elas não veem qualquer um que chega como concorrência. Pelo contrário, eles vibram quando vem alguém de fora e vem colocar aqui o negócio, porque sabe que isso vai trazer emprego para a cidade, que isso vai fazer com que a cidade cresça mais. Então, é uma troca, né? É uma troca. Total. Então, eu vi um intercâmbio isso, em casa, né? É um intercâmbio em casa, o cara vem e aprende aqui. Meu Deus do céu, eu disse assim, rapaz, é diferente esse interior. Porque o interior mais distante que eu conhecia era Gravatá. Morava ali em Recife, era Gravatá. Eu não conhecia depois. Eu disse assim, caramba, a turma aqui, velho, de fato, gosta da cidade, quer que a cidade cresça. E assim aconteceu. Serra Talhada, em 2005, era uma. Em 2025 agora é totalmente diferente. Em 2005,